Oi, gente, chegamos para mais Cada Caso é um Caso, o quadro queridinho do nosso podcast Pisse Aqui Você Pode. Eu sou a Bárbara, estudante de Psicologia do Instituto de Ensino Superior Latino-Americano, IESLA, e estou aqui com convidados muito especiais para analisar o caso da Laura, uma menina de 7 anos com atrasos no desenvolvimento. Nossos convidados de hoje são o Dr. Wesley Santos, mestre em Neuropsicologia do Desenvolvimento, doutor em Psicologia do Neurodesenvolvimento Infantil, atua também como psicólogo clínico, professor universitário e pesquisador na área de desenvolvimento infantil e neurociência. Seja muito bem-vindo, doutor, e obrigada por aceitar o nosso convite. Nós estamos aqui também com a Ianca Trivelato, que é a mãe da Laura, a nossa personagem central do episódio de hoje. E já gostaria de deixar o agradecimento à Ianca pela oportunidade de discutir o caso da sua filha, que com certeza outras famílias irão se identificar e se beneficiar com as informações que nós vamos obter aqui hoje no nosso podcast. Para terminar de compor a nossa bancada, nós estamos aqui também hoje com a Jéssica, estudante do 5º período do curso de Psicologia, que nos auxiliará com seus conhecimentos e dúvidas acerca do caso. O episódio de hoje, então, tem como objetivo analisar o caso da Laura, uma menina de 7 anos com atrasos no desenvolvimento, explorar as hipóteses diagnósticas e, principalmente, refletir sobre as estratégias práticas para promover a sua qualidade de vida. Então, vamos lá, vamos de cada caso é um caso. Bom, gente, a Laura, desde seus primeiros meses de vida, ela apresentou alguns atrasos significativos no desenvolvimento motor. Ela demorou para sentar sozinha, para engatinhar, para andar. A fala também se desenvolveu de uma forma mais tardia e atualmente ela apresenta um vocabulário limitado para a idade, com algumas dificuldades gramaticais inclusive. O seu aprendizado, ele ocorre num ritmo mais lento e exige muita repetição e mesmo assim, algumas vezes ela esquece do que aprendeu depois de um tempo. Em atividades diárias, ela apresenta independência parcial, como se alimentar, apesar dela ainda ter dificuldades com talheres e preferências por alimentos de textura uniforme. Ela consegue se vestir sozinha, mas ela precisa também de ajuda para amarrar os sapatos ou lidar com fechos e botões mais complicados. E para manter uma rotina organizada, ela precisa de uma supervisão, porque ela se distrai muito fácil e esquece das tarefas simples do dia a dia, como escovar os dentes ou guardar o material escolar. A Laura também apresenta algumas características no ambiente escolar, como dificuldade de acompanhar o ritmo dos colegas e dificuldade de prestar atenção e concluir as tarefas. Apesar dessas limitações, ela é uma criança sociável, demonstra interesse por interações com outras crianças, e com outros adultos, embora ela precise de mediação para compreender quais são as regras sociais e expressar os seus sentimentos. Ela se mostra muito vulnerável à frustração quando não entende as situações. Dr. Wesley, com base nessas informações que nós apresentamos aqui agora, qual que é a hipótese diagnóstica mais provável para o caso da Laura? Olá, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade única de estar aqui falando sobre esse caso, trazendo um pouco de conhecimento, podendo compartilhar a minha experiência também como profissional da área, para que outras famílias também possam se enxergar nesses temas que estamos falando e buscar ajuda, buscar apoio. Mas antes da gente falar da hipótese diagnóstica da Laura, eu gostaria de entrar no que seria a hipótese diagnóstica, explicar um pouquinho, a gente falar um pouquinho sobre a psicoeducação desse ponto. É importante a gente ressaltar como é feito o diagnóstico. O diagnóstico de deficiência intelectual ele pode ser feito após a obtenção de uma história, por meio de informações, de avaliações intelectuais padronizadas e de medições padronizadas de desempenho adaptativo, indicando que a criança está significativamente abaixo do nível esperado em ambas as áreas. Ou seja, ele é composto por diversos fatores: a entrevista psiquiátrica, a história daquele paciente, fatores ambientais e socioculturais, exame físico, neurológico, instrumentos estruturados. A gravidade da deficiência intelectual é determinada
com fundamento no nível do desempenho adaptativo. As histórias e entrevistas psiquiátricas são ferramentas úteis para a obtenção de quadros longitudinais do desenvolvimento e do desempenho de uma criança. O exame de sinais físicos de anormalidades neurológicas e, em alguns casos, os testes laboratoriais podem ser usados para avaliar as causas e estabelecer os prognósticos. E aí, a gente falando do provável diagnóstico da Laura, né, a gente pode falar em deficiência intelectual moderada, com base nos critérios do DSM. Os critérios do DSM-5, né, para a deficiência intelectual incluem desempenho intelectual geral significativamente abaixo da média, associado a um comprometimento concomitante do comportamento adaptativo, que se manifesta antes da idade de 18 anos. O diagnóstico, independentemente da presença dos distúrbios físicos ou de transtornos mentais coexistentes. Durante o processo de avaliação, os testes neurológicos apontaram um coeficiente intelectual, né, o famoso QI, entre 40 e 55. A avaliação também revelou que Laura tem dificuldades na memória de curto prazo, no raciocínio lógico e na resolução de problemas, o que afeta seu aprendizado e sua autonomia, causando prejuízos adaptativos em pelo menos 2 domínios, que é o conceitual e o social, início durante o desenvolvimento. E quais são esses critérios diagnósticos do DSM-5 que a Laura atende? Bom, para o diagnóstico de deficiência intelectual, segundo o DSM-5, é necessário o preenchimento de 3 critérios. São estes. O primeiro critério, a gente está falando de déficits em funções intelectuais, como raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência, confirmados tanto pela avaliação clínica quanto por testes de inteligências padronizados e individualizados. O segundo critério do DSM-5, ele traz para a gente os déficits em função adaptativas, que resultam em fracasso para atingir padrões de desenvolvimento e socioculturais em relação à independência pessoal e responsabilidade social. Sem apoio continuado, os déficits de adaptação limitam o funcionamento em uma ou mais atividades diárias, como comunicação, participação social e vida independente, em múltiplos ambientes, como na casa, na escola, no local de trabalho e também na comunidade. E o terceiro critério, nós temos o início dos déficits intelectuais e adaptativos durante o período do desenvolvimento, né? Seria ali, né, a fase da primeira infância até a formação completa do cérebro. A gente tem também uma nota de rodapé aqui no DSM-5 que fala o seguinte: o termo diagnóstico de deficiência intelectual equivale ao diagnóstico da CID-11, de transtornos do desenvolvimento intelectual. Embora o termo deficiência intelectual seja utilizado em todo este manual, ambos os termos são empregados no título para esclarecer as relações com outros sistemas de classificação. Além disso, há uma lei federal nos Estados Unidos que substitui o termo retardo mental por deficiência intelectual, e periódicos de pesquisa usam a deficiência intelectual. Assim, a deficiência intelectual é um termo de uso comum por médicos, educadores e outros, além de pelo público leigo e grupos de defesas de direitos. Dito isso, podemos dizer que Laura atende todos os critérios, possui déficits nas funções intelectuais, que falamos aqui, e déficits também no funcionamento adaptativo, que afetam a autonomia diária, e obteve também o início de sintomas no seu período de desenvolvimento. Gente, estou aqui observando o quanto a Jéssica, que é a nossa estudante de psicologia, está atenta às falas do Dr. Wesley. Jéssica, você, como estudante, percebe algum ponto de ambiguidade no diagnóstico? Você acha que existe o risco de confusão com outros transtornos? Então, acho que existe o risco de confusão, talvez com transtornos específicos de aprendizagem ou transtorno do espectro autista, mas a presença do QI rebaixado e o comprometimento global ajudam a diferenciar isso. E, doutor, uma pergunta que me surgiu aqui como curiosidade:
Nesse caso, a Laura apresenta comorbidade ou fator de risco que podem agravar a condição dela? Neste caso, a gente pode falar aqui de déficits na linguagem, né, que podem coexistir com a deficiência intelectual, também do déficit de atenção, né, um potencial TDAH ali secundário associados a alguns sintomas, e também um risco psicossocial, né, de frustração, de isolamento, de insegurança familiar. Bom, nós já iniciamos a nossa discussão com a participação do Dr. Wesley, mas eu gostaria de trazer para essa conversa também a Ianca e perguntar como que foi para você, Ianca, perceber que a Laura tinha um desenvolvimento diferente das outras crianças e quais foram os sinais que começaram a chamar a sua atenção. Então, desde muito cedo eu percebi que a Laurinha não desenvolvia como uma criança da mesma idade dela, né? Ela demorou mais que o normal para se sentar, para engatinhar, para andar. A fala também veio bem mais tarde. Mas no começo eu achava que era só fase, ou que era o jeitinho dela, que era algo temporário, né? Com o passar do tempo, essa diferença foi ficando mais evidente. E especialmente quando eu comecei a comparar ela com os primos, com os coleguinhas da creche, né? A gente faz isso involuntariamente, né? Não é por querer. E percebi também que ela se frustrava com muita facilidade, chorava quando não conseguia expressar, né? E aí eu comecei a buscar ajuda profissional, né? Porque eu percebi que precisava fazer algo e que não era só uma fase. Isso nos mostra como é importante os pais estarem atentos ao desenvolvimento de cada fase da criança, né? E principalmente comparar de uma forma saudável a criança aos pares com quem ela convive, né? Por exemplo, as crianças da creche ali estão com um desenvolvimento diferente do que o meu filho está. E, Ianca, como tem sido o dia a dia da Laura em casa e na escola? Quais são os maiores desafios, assim, e também as alegrias de conviver com ela? O dia a dia da Laurinha, ele é cheio de aprendizado, né? Ela aprende, a família aprende junto com ela. Ela já consegue fazer algumas coisas sozinha, comer, vestir. Agora, coisas mais finas, né? Igual, por exemplo, amarrar cadarço, guardar material, aí não, aí ela realmente ainda precisa de alguma ajuda, né? Pequenas tarefas como escovar dente, ela esquece, né? Às vezes ela precisa de ajuda também, mas ela segue uma rotina bem estruturadinha para poder ajudar a não se perder tanto, né? Já na escola, o maior desafio dela é acompanhar o ritmo dos outros alunos, né? Porque ela precisa que repita mais para ela precisa de uma atenção individualizada, né? Ainda tem as medicações para poder ajudar também, né? Mas ela é uma menina muito carinhosa, sabe? Ela gosta muito das outras crianças, ela ama desenhar e brincar, né? A maior alegria nossa, né, como família, é cada conquista dela, né? Cada coisinha que ela vai conquistando, cada palavra nova que ela aprende, cada tarefa que ela consegue fazer sozinha, é uma vitória. E você sente que a escola e os profissionais de saúde, eles têm oferecido um suporte necessário? Onde você ainda sente falta desse apoio? Olha, de uma maneira geral, os profissionais que a gente encontrou, eles são muito comprometidos, são atenciosos, né? A escola, os atendimentos da saúde, a professora, a terapeuta ocupacional, tudo sensacional, fundamental, maravilhoso. O que ainda falta, né, que a gente percebe, é um acompanhamento mais integrado. Às vezes, cada profissional trabalha isoladamente e isso acaba dificultando o progresso dela. E também na escola, por mais que a escola se esforce, ainda carece de formação para lidar com crianças com essa deficiência intelectual, né? E como mãe, por muitas vezes eu me sinto assim um pouco sozinha, porque eu tenho que ficar explicando a condição dela para outros pais ou para os professores substitutos, sabe? Eu acredito que mais campanhas de conscientização, né, e capacitação fariam uma diferença muito grande, né, principalmente no ambiente escolar. Dr. Wesley, quais as intervenções psicológicas e comportamentais que são mais indicados para o caso da Laura? O tratamento da deficiência intelectual ela não envolve uma cura propriamente dita.
né, mas sim intervenções interdisciplinares voltadas para o desenvolvimento da autonomia, inclusão social e qualidade de vida daquele indivíduo. Inclui um apoio psicopedagógico, estimulação cognitiva, acompanhamento médico e suporte familiar. A escola ela tem um papel central na promoção das habilidades adaptativas e sociais, respeitando o ritmo e as potencialidades do aluno. A intervenção precoce e continuada é o principal fator de melhor prognóstico. No caso da Laura, a gente pode sugerir o seguinte: a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, de forma adaptada. A TCC ela pode ser adaptada para a Laura para focar no desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas em situações cotidianas, gerenciamento da frustração e regulação emocional quando ela não compreende algo. A gente pode também trabalhar aqui com treinamento de habilidades sociais, que são sessões focadas em ensinar a Laura a interpretar dicas sociais, entender regras dos jogos, iniciar e manter conversas simples e expressar necessidades e sentimentos de forma apropriada. Temos também a terapia lúdica, né, que para crianças, especialmente na idade da Laura, a terapia lúdica é uma ferramenta poderosa, assim, que a gente consegue explorar as emoções, desenvolver habilidades de comunicação e resolver conflitos simbólicos. Tudo isso em um ambiente que facilita o aprendizado e também a expressão. E também a gente deve trabalhar a psicoeducação da família, né? Os pais de Laura eles precisam de apoio e de orientação, né? De compreensão sobre a deficiência intelectual. Trabalhar na terapia essa psicoeducação, de como lidar com essa deficiência intelectual em vários âmbitos. E pode ajudá-los a compreender o diagnóstico da Laura e também suas implicações, seus desafios que ela terá pela frente. Essas são algumas das técnicas que podem auxiliar no tratamento da Laura. Mas em relação ao ambiente escolar, o plano educacional individualizado, ele é suficiente ou pode ser feito mais alguma coisa? Sobre as outras intervenções que a gente pode realizar, a gente tem aqui o Plano Educacional Individualizado, que é o PEI. A escola deve implementar um PEI robusto, já sugerido, que inclua adaptações curriculares, apoio pedagógico, estratégia de ensinos diferenciadas, né, como o uso de materiais visuais, multissensoriais e repetição estruturada, um ambiente de aprendizado estruturado com rotinas claras e previsíveis, visuais, para ajudar a minimizar as distrações e ajudar na organização. A gente também tem a parte de fonoaudiologia, essencial para aprimorar a comunicação, né, do indivíduo ali que possui deficiência intelectual, o desenvolvimento de vocabulário e gramática, exercícios para expandir o repertório das palavras e construir frases complexas, compreensão e expressão de conceitos abstratos para ajudar a Laura a expressar seus sentimentos e pensamentos, a pragmática da linguagem, que ajuda na compreensão e no uso de linguagens em diferentes contextos sociais, o TO, que é a terapia ocupacional, fundamental para o desenvolvimento da autonomia e habilidades motoras de Laura, focado em habilidades de vida diária, né? Treino para melhorar o uso de talheres, de como se vestir de forma mais independente, amarrar os sapatos, por exemplo. Né? Habilidades motoras finas, né? Atividades que fortaleçam a coordenação e a destreza manual, importantes nas tarefas escolares e de autocuidado também, e a organização da rotina, né? Que são estratégias para que a gente possa ajudar a Laura a desenvolver a capacidade de seguir rotinas e ser mais organizadas. E a gente tem aqui algumas outras considerações, né? A coordenação entre os profissionais. É crucial que todos os profissionais envolvidos nesse aspecto que é multidisciplinar, né? O psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta, professores, a família, trabalhem em conjunto, compartilhando informações e estratégias para garantir uma abordagem coesa e eficaz. Então é necessária uma comunicação efetiva, né? Que um profissional auxilie o outro em prol do paciente, pelo bem do paciente. A estimulação contínua em casa também. Os pais devem ser orientados a continuar estimulando a Laura em casa, né? Ela convive em vários ambientes. Então é preciso que também em casa ela seja reforçada, né? As habilidades continuam sendo aprendidas, né? Que são aprendidas na terapia, na escola, elas precisam ser reforçadas no ambiente do lar também. E as reavaliações
periódicas, né? Periodicamente, nós fazemos também um processo aí de reavaliar a Laura, né? De monitoramento, de ver as suas evoluções, de ver quais intervenções estão sendo eficazes, quais não, como a gente pode mudar a rota, caso necessário, né? Tudo em prol de aumentar o potencial da paciente e desenvolver habilidades significativas, aumentando sua independência e melhorando também a sua qualidade de vida diante dos desafios diários. Então, o plano de ensino, plano educacional individualizado, né, ele é sem dúvida a intervenção mais indicada e fundamental no ambiente escolar para os alunos com necessidades especiais como a Laura. Ele serve como um mapa que orienta todas as ações pedagógicas e de apoio dentro da escola. Então, dentro do PEI, eu tenho diversas vertentes, né? Ele funciona como se fosse uma coluna espinhal, né? Digamos assim, com as suas ramificações, com suas áreas assim, de atuação. Além do PEI, existem sim outras intervenções e abordagens que complementam e enriquecem o suporte educacional, garantindo que o PEI seja eficaz e que Laura receba o melhor acompanhamento possível. Pense no PEI como uma espinha dorsal, como eu disse, né? E outras intervenções como os músculos que dão movimento e força a essa estrutura. Então a gente pode citar aqui algumas ferramentas complementares, como a inclusão e adaptação de um ambiente físico e social, a formação e capacitação de professores, o uso de tecnologias e materiais didáticos adaptados, programas de habilidades socioemocionais, conscientização social, né, tanto da comunidade, dos alunos, dos pais, enfim. Jéssica, você estudou algumas estratégias, né, que podem ajudar as famílias como a Laura. Você pode compartilhar algumas dessas estratégias com a gente? Sim, estudamos algumas estratégias no grupo de apoio para pais, que é entrar em contato com outras famílias que também possuam crianças com deficiência intelectual, como forma de compartilhar experiências, se apoiarem e tudo. Treinamento parental, que é um processo onde os pais ou cuidadores recebem orientação e apoio para desenvolver habilidades e estratégias eficazes no manejo do comportamento de seus filhos. E terapias colaborativas que envolvam a família. Como dito anteriormente pelo doutor, a importância da psicoeducação para a compreensão da deficiência pela família, bem como o suporte necessário para que também lidem com a criança com deficiência intelectual e torne o dia a dia mais adaptável. Bom, pessoal, agora nós vamos entrar num assunto muito sério, que se trata da medicação indicada para os casos de deficiência intelectual. Doutor, qual a medicação seria indicada para o caso da Laura? E há evidências científicas que apoiem essa intervenção? Então, o que a gente pode falar quanto à medicação, né? A medicação ela é funcional nesse caso somente apenas se houver comorbidades, como TDAH, ansiedade ou comportamento disruptivo. Não existe remédio para deficiência intelectual em si, mas para sintomas associados, sim, existe. Bianca, você já percebeu alguma mudança mais significativa após o início das terapias? Conta pra gente um pouquinho como foi esse processo. Sim, com certeza. Muitas mudanças, muitos avanços. Desde que a gente começou as terapias, especialmente a fonoaudiologia e a terapia ocupacional, já foi possível notar mudanças muito importantes. A Laurinha está mais comunicativa, mesmo que ainda use frases simples. Ela também parece mais atenta, né, conseguindo manter o foco por mais tempo em algumas atividades. No começo não foi fácil. No começo, cada sessão exigia muito dela, né, e da gente também. Tinha sessão que ela chorava, que ela resistia, que ela não queria. Mas quando ela foi criando vínculo, né, com os terapeutas, aí foi ficando cada dia mais confiante, foi ficando mais prazeroso, né, para ela fazer e para nós também como família. E na escola também já tem algum avanço, né? Ela já começa a reconhecer algumas palavras, já começa a interagir mais com os coleguinhas, né? Tá começando agora a ter mais autonomia, né? É um passo de cada vez e sempre é uma grande vitória. Quais são os maiores sonhos e preocupações que você, como mãe, tem hoje em relação ao futuro da Laura? Com certeza, muitos sonhos, né? Como toda mãe, eu quero o melhor para minha filha. Eu
quero que ela tenha uma vida feliz, que ela se sinta amada, acolhida por quem ela é. Eu sonho que ela consiga desenvolver sua autonomia, que ela possa trabalhar um dia, que ela tenha amigos, que ela se sinta parte do mundo, né, mesmo com as suas limitações. Mas é claro que eu também me preocupo, né, porque será que a sociedade vai estar preparada para recebê-la, né, para respeitar? Será que ela não vai sofrer com preconceito? Será que ela vai ser compreendida, né? Eu penso muito no futuro, o que vai acontecer com ela quando eu e o pai dela não estivermos mais aqui. Essas coisas preocupam a gente como pais, né? Mas apesar de tudo isso, hoje em dia eu me sinto muito mais preparada, muito mais fortalecida. A psicoeducação que nós recebemos do Dr. Wesley foi essencial para entender melhor o que ela tem, nos deu segurança para seguir em frente. E o meu maior desejo agora é que ela continue evoluindo, né, no tempo dela, que seja sempre valorizada pelo que ela é capaz de sentir, pelo que ela é capaz de fazer, né? É isso aí. Bom, pessoal, hoje vimos o quanto é essencial uma escuta qualificada, o diagnóstico precoce e o suporte contínuo para que crianças como a Laura desenvolvam suas potencialidades. A deficiência intelectual não define quem a criança é, mas nos convida a encontrar caminhos para ajudá-la a florescer dentro de suas possibilidades. Agradeço imensamente a Ianca, ao Dr. Wesley e à Jéssica e a todos que nos ouviram. Esse foi o Cada Caso é um Caso de hoje. Para participar, envie seu caso para o e-mail cadastrado na descrição do episódio. Até o próximo episódio do Cada Caso é um Caso, do nosso podcast queridinho, Pisse, Aqui Você Pode.